Deus nos abençoe sempre. E assim é que o nosso querido Mestre Jesus continue com cada um de nós. Afinal de contas, já entramos numa boa frequência, não é? A vibração da voz aqui, as canções, já nos trouxeram, nós já colocaram ou nivelaram as frequências num sentido. Então, este é o sentido da paz, é o sentido do bem. E é isso que nós procuramos aqui no Luz e Caridade. É isso que nós procuramos no Luz e Caridade. Então, que Jesus nos envolva, que possamos falar o que for útil a nós, mas mais importante que isso, que possamos ouvir o que for útil, porque nem sempre o que nós falamos é o que se ouve, correto? Então, que quem precisa ouvir, ouça o que precisa, inclusive eu. Como disse, estamos inaugurando aqui, né? Vindo pela primeira vez à casa, e que Deus abençoe, a vibração está ótima, está bem. Você vai gostar, você vai ver, já está, já estou sabendo, já estou sentindo. Então, isso mesmo antes do coral, hein? Depois do coral, então, já me apaixonei, então é só continuar. Meu nome é Deomério, estou aí na doutrina há alguns anos, doutrina espírita desde 84, e de lá para cá nós estamos trabalhando, desde 93, fazendo essa nosso trabalho diante do Evangelho do Mestre Jesus. Antes em outros estados e agora também aqui em Salvador, Bahia, já que agora eu moro por aqui também. O que mais que nós temos? Nós temos o caminho do bom samaritano, que é o nosso tema hoje. É este? Sim. Correto. E como todos já devem ter percebido, nós estamos buscando a inspiração para esse tema na parábola do bom samaritano. E de Jesus, né? Para quem tem o Novo Testamento em casa, é o Evangelho segundo Lucas, tá? E nós vamos ler todo e depois nós voltamos aqui. É no capítulo 10 do Evangelho segundo Lucas, a partir do versículo 25 em diante. E eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando a quem? Jesus. E dizendo: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? E Jesus lhe disse: o que está escrito na lei? Como você lê? Aí o doutor da lei disse: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todas as tuas forças, e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus respondeu a ele: respondeste bem, faz isso e viverás. Basta fazer isso que você leu a vida toda. Mas como ele estava tentando Jesus, como de alguma forma ele queria que Jesus dissesse algo diferente, ele então continuou querendo justificar-se a si mesmo. Afinal de contas, tinha muita gente ao redor dele, e ele era um doutor da lei, não vamos nos esquecer disso. Então, querendo se justificar, ele disse a Jesus: e quem é o meu próximo? Respondendo, Jesus disse: descia um homem de Jerusalém para Jericó, e caiu nas mãos dos salteadores, os quais o despojaram, e espancando-o, se retiraram, deixando-o quase morto. E por acaso descia pelo mesmo caminho um certo sacerdote, e vendo o homem ali na calçada, passou de largo. E de igual modo também vinha passando por ali um levita. Chegando-se ao lugar e vendo-o, passou de largo. Porém, um certo samaritano que ia de viagem chegou aos pés daquele homem, e vendo-o, moveu-se de íntima compaixão,
E aproximando-se, atou-lhe as feridas, deitando-lhes azeite e vinho. E pondo sobre a sua cavalgadura, levou-o para uma estalagem e cuidou daquele homem. E partindo no outro dia, tirou 2 denários e deu ao hospedeiro e disse-lhe: cuida dele, e tudo o que gastares a mais do que isso que eu estou lhe dando, eu te pagarei quando eu voltar. Jesus então pergunta àquele doutor da lei, depois de contar essa parábola: qual, pois, destes 3 te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? E disse ele, o doutor da lei: ora, o que usou de misericórdia para com ele. E aí Jesus retornou para ele e disse: vai e faze da mesma maneira. Interessante. Nós todos sabemos que nada está por acaso no Evangelho, né? Apesar de todas as reformas, apesar de tudo que já tentaram de alguma forma incluir ou modificar um pouco, mas a essência está lá. E nós sabemos que, do que diz respeito a esta caminhada de Jesus entre nós, toda parada dele, toda palavra dele tem um sentido, um significado e um propósito. Um propósito que servia para aqueles que o ouviam naquela época e hoje ainda nos serve, graças a Deus, nos serve. E isso é muito importante. E aí, na parábola, Jesus já começa com algo interessante. Todos aqui já ouviram falar de Jerusalém? Principalmente hoje, né? Principalmente hoje em dia. Mas nós vemos nas velhas escrituras, Velho Testamento e tudo mais, que Jerusalém era um local de adoração a Deus, não é isso? Aquele povo que cultuava o Deus único. Então, todas as vezes que alguém ia a Jerusalém, ia para quê? Vamos ver se o pessoal daquele canto ali me ouviu, porque aqui no centro não deu. Vamos lá. Todas as vezes que alguém vai para Jerusalém, vai para quê? Na maioria das vezes. Orar. Vai para orar. Vai para ter uma espécie de conexão com Deus. Buscar a Deus. Muitos iam para ver se tinham perdoados os seus pecados. Até porque no tempo de Jesus eles estavam sob a égide da lei, tá? E Moisés havia escrito vários tipos de sacrifícios necessários de acordo com o pecado que você cometia. De acordo com o pecado, você levava um boi. De acordo com o pecado, levava uma boiada. E eu teria que levar uma boiada. Como eu ainda não juntei a boiada, vamos juntando eles aí, tá? Mas era assim. Você então tinha que ter esse espaço. Era um espaço onde o sacerdote trazia e falava das Escrituras, relembrava o povo do Deus único, as suas promessas e tudo mais. Do mesmo jeito que aquele templo era um local de ligação com Deus, o Luz e Caridade também não é? Sim ou não? Com certeza. Então esse é o local de ligação com Deus. Então quem vem até aqui, vem de boa vontade, vem porque acha que vai encontrar alguma inspiração, alguma coisa boa, não é isso? Todos que vêm aqui querem ver? A maioria. Maioria. Isso é bom. Veja como Jesus começa a parábola, já que tudo tem um sentido. Descia um homem de Jerusalém para Jericó. Ao falar esse tema, eu sempre na minha mente sempre vem um velho amigo, que hoje está na pátria espiritual,
José Eduardo da Silva, era da Federação Espírita do Estado de São Paulo. E foi quem me inspirou e até mesmo mudou um pouco a forma como eu via esta passagem. Que Deus o abençoe. Jericó, já ouviram falar de Jericó? O que tinha em Jericó? Nem todo mundo sabe, não é? Mas tinha os pórticos, não é? Todo mundo fala, os portais de Jericó. Tinha um antigo portal, que eram, parece 3 ou 4, depois construíram os novos, aumentou-se mais uns 3. Mas Jericó era um local que ficava perto do porto. E por ficar perto do porto era um local de comércio. É um local que tinha comércio, tem festa, tem porto, tem tudo de bom. Aquilo ali é porta larga. Jericó não era ruim, era bom para o comércio local. Jericó era que realmente trazia ali a produção. Então, nós íamos para Jericó para fazer compras, por exemplo. Nós íamos fazer compras. Se nós queríamos alguma festa um pouco diferente, nós íamos procurar em Jericó. Jericó era um lugar turístico. Vinham pessoas de outros países adentrar ou chegar até Jerusalém via Jericó. Via Jericó. Jericó então está lá. E tem um homem que está descendo de Jerusalém para Jericó. Um homem descendo de Jerusalém para Jericó. Só de ver essa primeira passagem, o que nós podemos entender aqui? Olha só que coisa, já que tudo tem um propósito, nós estamos pensando o seguinte: havia um homem que estava num lugar de conexão com o Pai e que agora saiu desse lugar, saiu desse processo, saiu desse estágio. Ele está agora descendo. Ele está descendo. Descendo para um outro lugar que não é bem um local de conexão com o Pai. Provavelmente. Nós não sabemos o quanto que ele se desprendeu. Mas se ao estudar a doutrina espírita, nós aprendemos que nada é por acaso. Já ouviram falar disso? Não existe acaso. Mas todos somos responsáveis pelas escolhas que fazemos. Ele podia estar saindo de Jericó e indo para sua casa, não podia? Podia estar saindo de Jericó e indo para, sei lá, outro lugar. Poderia ir para qualquer lugar, inclusive para Jericó, por causa do livre-arbítrio que temos. Cada um de nós tem livre-arbítrio. E a coisa mais maravilhosa do mundo é que Deus deu livre-arbítrio para cada um usar do jeito que quiser. A única questãozinha dentro da lei divina, que às vezes pega, é que livre-arbítrio implica em liberdade de ação. E liberdade não está separado de responsabilidade. É a única coisa que pega. Por isso que Paulo diz, Paulo de Tarso, tudo me é lícito. Eu posso tudo, o que eu quiser eu posso. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Nem tudo me convém. Porque tem coisas que vão me prejudicar, porque eu escolhi. Mas eu nem sabia. Porque geralmente a gente faz a escolha no presente e a consequência vem depois. Como nós não pensamos, não avaliamos e não medimos, quando vem as consequências, aí nós começamos a falar: ai meu Deus, por que eu fiz desse jeito, ou porque eu escolhi isso ou aquilo? Mas o fato é que descia o homem saía dessa conexão com o Pai e ia para outros locais, talvez agora displicente, achando talvez que estivesse protegido e esqueceu de vigiar. É provável que ele tenha esquecido de vigiar e orar. De repente ele achou que era o suficiente. Por isso, para todos os lugares que nós formos, vá com Deus.
Em todos os lugares que nós sairmos, seja daqui para ali, dali para aqui, permaneça com Deus. No caminho, o homem foi assaltado. E, segundo consta na parábola, os salteadores o despojaram, tiraram tudo que ele tinha de valor. E talvez porque ele tinha pouco valor, ou porque os assaltantes eram assim mesmos, nós não sabemos qual era a índole, só sabemos que eles estavam ali e prejudicaram alguém. Mas nós não sabemos qual era a índole real deles. E aí o que acontece? Eles também o espancaram. Que coisa! Por que não diz que ele reagiu? Não diz nada. Diz que tiraram-lhe os valores e também o agrediram bastante. E aí vem, Jesus continua. Jesus diz o seguinte: está lá o homem caído no chão, muito ferido. Por coincidência, olha, veja só, não é coincidência. Jesus está falando objetivamente para o doutor da lei perceber. Desce ali, por coincidência, né? De igual modo, descia pelo mesmo caminho um certo sacerdote. E vendo o homem lá no chão, passou de largo. Sacerdote era o que mesmo? Era o doutor da lei, com certeza, né? Sacerdote realmente era o doutor da lei. Mas existiam muitos doutores da lei. Nem todos os doutores da lei eram sacerdotes. Olha que interessante. Alguns eram sacerdotes. Para ser sacerdote, ele tinha que ter um certo chamado, um certo reconhecimento. As pessoas precisavam entender que ele tinha um certo diferencial. E aí ele era sacerdote. Outra coisa interessante, porque logo depois do sacerdote veio também o levita. Todos os sacerdotes eram levitas. Nem todos os levitas eram sacerdotes. Porque era da lei de Moisés. Precisava estar na tribo, precisava ser oriundo da tribo de Levi. Precisava ser oriundo. Agora, nem todos os levitas eram sacerdotes, mas todos os levitas eram conhecedores da lei e defensores da lei do jeito que Moisés deixou. Olha que coisa! Por isso muitos eram doutores da lei. Nem todos, mas muitos eram. E alguns vinham a ser sacerdotes. E para quando nós vamos procurar na história, esse pessoal da tribo de Levi, eles eram responsáveis e guardiões dessa lei divina, não? Até porque Moisés falava que tudo era divino, mas eles eram guardiões e eles não trabalhavam em outras coisas. A ação deles não era para ir trabalhar de pedreiro, marceneiro, nada disso. Eles iam ser aqueles defensores da lei, queriam levar a lei para o povo, queriam ensinar o povo as leis, queriam manter as tradições, e por aí ia. Mas vamos nos ater ao seguinte: um certo sacerdote. Quando Jesus falou do levita, que veio logo em seguida pelo mesmo caminho, Jesus não falou um certo levita. Jesus falou um certo sacerdote. Quando fala assim para nós, a gente fica logo pensando: epa, pera um pouquinho, não é qualquer sacerdote, não é isso? Provavelmente o doutor da lei que estava ouvindo e os que estavam ao redor já sabiam. É igual quando nós aqui em doutrina espírita, nós começamos a falar: um certo palestrante. Muita gente vai saber, dependendo do contexto em que nós estivermos falando, quando nós aqui da casa e tudo mais, tem um certo palestrante que, não é? Então todo mundo já sabe, não precisa nem falar o nome de quem é, já sabe quem é o sujeito. Da mesma forma que um certo sacerdote,
Provavelmente alguém de influência, provavelmente alguém conhecido. Mas muito mais do que isso, que todo mundo sabia, era um profundo conhecedor da lei. E qual a lei? A mesma lei que o doutor da lei havia dito para Jesus. Amarás a Deus sobre todas as coisas, de todo o seu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças, de todo o teu entendimento. E ao próximo como a ti mesmo. Ele já tinha feito isso. Isso é do Velho Testamento, inclusive. Tá? Isso é do Velho Testamento. Por isso que ele falou dessa maneira. Tá? Alguns dos profetas já tinham dito. Primeiro do amar a Deus sobre todas as coisas. E depois nós vamos ter outro profeta mais na frente, no Velho Testamento ainda, falando de amar ao próximo como a ti mesmo. Resumindo a lei. Ok. Aí depois Jesus diz: olha, vinha pelo mesmo caminho um levita, viu o homem lá jogado e passou ao lado. Certo. Depois do levita, porém, aí vem Jesus, um certo samaritano, e aqui Jesus fala de novo, um certo samaritano, que ia de viagem, chegou ao pé dele e vendo-o, moveu-se de íntima compaixão. Olha que coisa mais linda quando nós estamos assim livres para sermos nós mesmos. Porque esse samaritano, ele está de boa. É aquele que está seguindo sua viagem, está passando de viagem. Nós não sabemos nem se ele estava indo de Jericó para Jerusalém. Não sabemos, não tem isso. De repente ele está subindo. Seria interessante se tivesse escrito isso aqui, não seria? Seria interessante. E a pessoa via um samaritano subindo de Jericó para Jerusalém. Eu não falei, mas na geografia, tá bom, gente? Jerusalém fica no morro, fica alto mesmo, tá bom? E Jericó fica embaixo, é no nível do mar, Jericó. Correto? É tipo cidade alta e cidade baixa. É assim? Ok. Então, por isso que ele fala. Seria interessante Jesus falar, né? Vinha um homem subindo. Mas ele não falou assim, não era isso que estava lá. Vinha um homem viajando. Estava viajando e de repente viu alguém necessitado. Chegou lá, viu que estava ferido, quase morto. Moveu-se de compaixão. O que é isto? Ele se permitiu sentir essa dor do outro. Ou seja, ele falou para ele mesmo: eu gostaria de ser socorrido se fosse eu no lugar dele. E o melhor de tudo, eu não só gostaria de ser socorrido, como de ser amparado e cuidado. Então esse homem, esse samaritano, e só para que nós saibamos também um outro detalhe, Jesus usa para o doutor da lei, que é judeu, o exemplo de um samaritano, porque eles não se davam muito bem, apesar de ter a mesma origem lá atrás com Moisés, porém com Abraão, Moisés, porém, contudo, ele não se dava muito bem pelo entendimento das Escrituras. Então eles entendiam de um jeito, achavam que tinha uma liberdade maior, e o pessoal lá de Jerusalém, eles queriam que seguisse um certo rito. E como os samaritanos não queriam ou não obedeciam aquele rito, eles achavam que a coisa era mais leve, era mais solta, então eles não eram bem quistos pelos judeus. E os judeus, inclusive, às vezes amaldiçoavam os samaritanos. Mas vem Jesus e dá o exemplo de que o samaritano estava viajando, já era mesmo para provocar. Jesus já queria mesmo falar com ele: olha, presta atenção, porque você acha que só entre vocês é que a caridade se faz? É só entre os espíritas que a caridade se faz? É só entre os católicos? Então é só entre os protestantes? Ué, gente, então é só entre os humanistas? Não. A caridade se faz entre todos, ou qualquer um que esteja predisposto a realmente realizar a caridade, não é assim? Somos nós. Basta que nós atendamos ao chamamento de nosso coração. Agora, cada um é chamado em algum aspecto da vida. Tem gente que faz caridade para muitos, mas tem gente que está conseguindo agora, graças a Deus, fazer caridade para um ou para outro. E às vezes esse um é o filho, às vezes esse um é o neto,
Às vezes esse um é a mãe, às vezes esse um é o pai, às vezes esse um é o primo, ou o cunhado, ou aquele ex-companheiro ou ex-companheira que vive agora e tem o nosso amor ao próximo. Já não é mais aquele amor como era, mas ainda tem o respeito de quem tem consideração. Que coisa interessante. Às vezes nossa vida está aqui sendo trabalhada apenas para que nós despertemos este sentimento em nós. É só isso que nós estamos precisando. Despertar esse sentimento de alguma maneira. Aí o samaritano vai, pega o homem, amarra ali as feridas, limpa, passa azeite, passa vinho, costume da época, e pondo sobre o seu cavalo, leva ele para a estalagem. Veja, o homem estava a cavalo passeando. Pode ser que ele realmente pôs o homem a cavalo ali na frente e foram os dois de cavalo. Mas pode ser que ele pôs o homem a cavalgadura dele e ele foi a pé puxando o cavalo e o homem no cavalo. Pode acontecer? Pode. Ele tinha coragem ou competência para isso? Tinha. Alguém que foi movido de compaixão, já parou no caminho para ajudar alguém. É assim. Ok. Aí ele vai para a hospedagem. E lá na hospedagem ele fica de um dia para o outro. Olha que interessante. Jesus está falando para o doutor da lei. Este homem que estava de passagem, que não era conhecedor da lei, não se ligava para os ritos, não estava nem aí se a pessoa leu ou não todo o livro dos Espíritos. Estava nem aí. Esse homem chegou ali e ajudou alguém. E não só ajudou naquele momento, como não tinha outro jeito, já estava ficando de tarde, ele foi com essa pessoa até uma hospedagem, pagou a estadia dos dois, ficou com este homem a noite inteira, no dia seguinte ele tinha que continuar a viagem. Veja, ele não parou a vida dele para ajudar alguém. Ele ajudou alguém enquanto vivia a vida dele. Isso faz algum sentido para nós? Porque tem gente que para a sua vida totalmente porque tem que auxiliar alguém, agora a vida acabou. Aí todo mundo fica falando, nossa, fulano não tem vida mais, hein? Fulano só vai ter vida quando fulano, o outro morrer. Aí começa a pensar assim, não, na hora que o outro morrer, quem sabe esse aqui vive. Isso acontece. Porém, não é para ser assim. Nós vamos auxiliar, nós vamos ajudar, nós vamos fazer o nosso melhor enquanto vivemos a nossa vida. Isso é interessante. O homem no outro dia tinha que continuar a viagem. Não sabemos se ele ia para, sei lá, Ilhas Canárias, se ele ia para Aruba, ou algum, sei lá, Praia do Forte, não sei, ele ia para algum lugar. Ele queria continuar, né, a viagem dele. E ele falou para o homem, olha, está aqui, quanto é a diária? Sei lá, 2 denários. 2 denários? Tá, toma aqui 10. Eu vou viajar, no caminho eu vou voltar por esse caminho de novo, vou passar aqui na hospedagem. Se você tiver gasto alguma coisa a mais do que isso que eu estou lhe dando, eu lhe pago. Mas cuida desse daí, tá? Cuida dele. Ele está precisando. E assim foi feito. E aí Jesus pergunta para o doutor da lei, qual desses 3 é que fez, que foi o próximo daquele que foi atacado? E ele diz aquele que usou de compaixão para com ele. Jesus falou, vai e faz da mesma forma. Mas espera um pouquinho. Jesus já tinha falado isso antes? Jesus tinha falado isso antes? Tinha ou não? Tinha ou não? Quando Jesus falou isso? Oi? Quando seguia a lei. Ou seja, na hora que o doutor da lei perguntou, Jesus disse, o que é que você tem lido na lei, não foi isso? O que é que Jesus falou lá? E aí ele respondeu, amarás o teu Deus, aquela coisa toda. Aí Jesus falou, respondeu bem, faz isso e viverás. Viverás o quê? A vida eterna que você quer. Você não quer vida eterna? Mas não é qualquer vida eterna.
é uma vida eterna de gabarito. Porque vida eterna todos temos. Olha que interessante. Todo mundo nessa sala tem vida eterna. Agora tem uns que vão ter vida eterna com gabarito. Outros vão ter uma vida eterna de lições a serem aprendidas. São outros patamares, colégios diferentes. Agora Jesus já tinha dito para ele: olha, faz isso que você aprendeu e viverás. Só que ele, por orgulho, por vaidade, ou seja lá pelo que for que estava na vida dele, ele disse assim: não, mas espera um pouquinho, porque ele não queria dar a cara a tapa. Doutor da lei, no meio de todo mundo, não é, perguntando, tentando Jesus, né? Que faço para ganhar a vida eterna? Ora, bola, o que você leu? Isso, então faz. Aí ele, de repente, fala: e agora? No meio de todo mundo, que carão, né? Todo mundo vai falar o outro, aí ó, tentando pegar o Cristo. Só que aí ele quis se justificar, como diz aqui, querendo se justificar. Ele falou: mas vem cá, quem é meu próximo? Quem sabe essa Jesus não responde. Aí Jesus conta toda a história. No final ele chega à mesma conclusão. E Jesus faz então isto. Faz desse jeito. E é esse o nosso momento. É esse o nosso ponto. Muitas vezes nós já sabemos o que tem que ser feito, só que nós não fazemos. Por orgulho, por vaidade, porque, sei lá, queremos nos justificar, por N situações. Às vezes nós não fazemos da maneira que é para ser feito. E já sabíamos o que tinha que ser feito. Só que nós não sabemos, nós não fazemos. Não fazemos por quê? Uns por preguiça, outros por um tipo de negação a si mesmo, outros por falta de fé. Tem gente que tem muita pouca fé em si mesmo. E como não se acha capaz de se ajudar, também não ajuda o outro. Dá para entender? Nós fazemos uma espécie de ato reflexo. É como se fosse assim: olha, eu não consigo ajudar nem a mim mesmo, então não vou nem ajudar fulano. Leva o engano. Leva o engano. Inclusive, para alguns de nós, é ajudando ciclano ou fulano que nós nos fortalecemos para ajudar a nós mesmos. Tem gente que só está se tratando bem hoje porque está em grupos de caridade. Eu vi aqui minha amiga falando: o coral trabalha com os idosos, trabalha com isso, trabalha com aquilo. Tem gente que só está se cuidando mais hoje, e ela falou assim: olha, nossas meninas estão bonitas. Ficam mesmo. Não é? Agora eu não sei, há 10, 20, 30 anos atrás, antes de trabalharem com o que trabalham, antes de servirem como serviam, como é que se olhavam? Deus queira que fiquem cada vez mais bonitas, porque estão cada vez cuidando melhor do próximo. Agora, tem algo interessante. A gente já conhecia, eu falei para vocês que esse tema já foi tema meu antigamente, eu falava de uma certa maneira. Talvez eu não tivesse o total de compreensão até ouvir o Zé Eduardo da Silva, e que Deus o abençoe. Mas teve uma situação interessante na vida. Eu também sou ainda, quando estou lá, voluntário na Seara Bendita em São Paulo, e lá é perto ali do Campo Belo. E um dia, indo de carro para lá, à noite, faz anos isso, mas tinha um homem deitado na rua e se mexendo todo. E naquele tempo, umas coisas que nós nos deixamos levar, tinha esse negócio de golpe, esse negócio, sabe quando você dá ouvidos a esse tipo de coisa? Quando você dá ouvidos a esse tipo de notícia, que tudo é golpe, tudo vão me atacar, tudo vão me surpreender, tudo é uma armadilha, tudo é, sabe assim? Aí eu pensei e vi, e naquele momento, eu não sei se tinha outras pessoas, eu na verdade não vi ninguém mais, nem um carro atrás de mim, mas eu pensei: meu Deus, tomara que ele se recupere, e fui embora. Continuei indo para a Serra. Incrível. Aí depois, quando a coisa melhora lá, termina um pouco, eu volto ao meu caminho só para ver se ele está lá, porque agora eu queria fazer alguma coisa, mas não estava mais.
passou a oportunidade de fazer o bem. Por medo, por receio, por um monte de coisa na cabeça. Tá bom. Mas isso não saía da cabeça, né? Não saía. Aí depois disso, sei lá, isso foi em 2005, 2006. Quando foi em 2011 para 2012, estamos viajando de São Paulo para Juiz de Fora. E na rodovia, de noite, meia-noite mais ou menos, não tem luz. Lá na frente tinha até uma casinha lá que tinha uma luz lá na frente. Porém, ali só tinha mato, de um lado e de outro. De repente eu vejo uma moto. Só a moto. E mais uns poucos metros na frente, um homem lá caído. Aí nós falamos assim agora. Aí a turma falou, ai, não vai parar aqui não. Não vai parar aqui não, que isso? Não sei o que. Eu falei, não. E o carro continuou, mas daqui a pouco eu falei, não dá, vamos ter que ver pelo menos alguma coisa. Fizemos a volta, vamos lá atrás do homem. Quando estamos chegando, descendo do carro, fomos lá, realmente o homem estava caído, tá? Lá, algum acidente aconteceu. E no que nós fomos falar com o homem, chegou um outro carro. E aí fica o susto, né? Agora? Estava só esperando a gente descer para chegar no outro. Não, o outro carro também viu e veio socorrer. Deus é Pai, Deus é grande mesmo. O homem lá estava sozinho no outro carro, estava cheio de gente conosco, né, comigo, a família toda, mas o outro homem parou, viu que nós estávamos socorrendo, e aí, tá, não sei o que, vamos ver como. Aí ele queria ajudar, o homem estava meio bêbado, o da moto, o acidentado, e provavelmente algum carro passou do lado dele, algum outro caminhão, qualquer coisa bateu ali um pouquinho na moto, ele caiu, foi jogado no mato ali. Mas ele conseguiu parar onde morava. E esse homem do outro carro conhecia aquela região. Ele era de lá. Então como é que nós podíamos fazer? Vamos fazer o seguinte, então vai alguém com a moto e o outro com o carro, não sei o que. Bom, só sei que aí eu segui esse homem até a casa dele, para ele deixar o carro. Vim com ele para o meu carro, para ele pegar a moto do homem, para ele pegar o homem. Nós pegamos, íamos até a casa do homem, fizemos todo um trajeto naquela madrugada, para entregar o homem em casa. E depois levar a moto do homem lá também, e depois continuar a viagem. Mas sabe por que falar isso? Não é, eu já falei logo a falha no início, porque a falha foi apenas redimida. Sabe quando Pedro diz que o amor cobre a multidão de pecados? Depois desse episódio, graças a Deus, é como se tivesse curado aquela negligência, é como se Deus tivesse dado uma nova oportunidade para que você pudesse fazer o bem que você tem competência para fazer. Você já conhece a lei, você já conhece como é que é o ensino do Mestre. Então, às vezes, nós nos deixamos levar. Peço a Deus apenas o seguinte, que nos fortaleça na fé. Porque se ainda há isso em nós, que nós possamos ser estratégicos, prudentes, e aproveitando a palavra que eu estou lendo ultimamente, porque estou relendo algumas escrituras passadas, sabedoria. Que a gente não caia em nenhuma armadilha, mas que a gente tenha sabedoria, para deixar com que a compaixão se ligue a Deus, de tal forma que nós possamos servir de bom grado. Que nós não sejamos assustados pelo mal aí afora, e que de alguma forma nós tenhamos fé suficiente para enxergar qual bem tem que ser feito, a hora que tem que ser feito, o modo que tem que ser feito, para que nós o façamos de acordo com o amor de Deus. São os caminhos do bom samaritano. Não sei quais os caminhos que cada um aqui vai escolher, mas peço a Deus que seja lá qual for o caminho que você ou eu escolhermos, que possamos estar com Deus. Lembra quando nós iniciamos? Vá com Deus? Então permaneçam todos no amor de Deus. Que assim seja. Que maravilha! Gratidão, irmãos. Sejamos bons samaritanos, né? Ajudando uns aos outros.
Bem, meus irmãos, nós estamos encerrando a primeira parte da nossa tarefa de hoje. Aliás, a terceira, né? A segunda, né? Mais a primeira. A primeira foi o coral, a segunda foi a palestra. Bom dia. E agora nós vamos passar para a terceira parte do nosso trabalho, que são os passes. E a vibração aos nossos entes queridos que se encontram no mundo espiritual. A equipe espiritual da Feira do Amor de Deus, desta casa e de tantas outras, ela já se encontra aqui. Então nós vamos deixar a luz mais baixa. Nos despedimos agora do pessoal do Instagram. Quer dizer que essa live com as músicas que foram cantadas no coral vão ficar gravadas no Instagram. Vocês podem depois passar para conferir. Estamos despedindo do Instagram e vamos dar início ao nosso trabalho. A partir de agora eu peço